Continuando a minha trajetória, parte 3. Aqui eu vou deixar para você uma coisa muito importante que foi para nós, que talvez sirva para você que está aí do outro lado e que tem essa mesma ideia de mudar de país. Uma coisa muito importante que nós fizemos foi começar a acompanhar os telejornais aqui de Portugal, entender em que situação econômica Portugal estava, né? Isso há mais de 4 anos. Por quê que é importante? Porque, por exemplo, Portugal passou por uma crise financeira há alguns anos atrás, né? E Portugal vive uma crise. Aliás, Portugal tem algumas crises. Por exemplo, a habitação. A habitação, nós tivemos aí a mudança do primeiro-ministro, que agora entrou com medidas, um programa que se chama Programa Construir Portugal, para tentar minimizar os problemas que são relativos à habitação. Por exemplo, a falta de moradia. Aqui, diferente do Brasil, por exemplo, você não passa nos lugares e vê um monte de placa de arrenda-se, de vende-se. Não tem. Eu já cheguei a atender casais que eles falam, mas não é possível, não tem um T2, não tem um apartamento T2 aí? Não tem. Né? Então, o que nós fizemos? Nos preparamos antes. Estar atento à economia do país, à questão cultural. O português do Brasil é diferente sim do português de Portugal em muitas palavras, vocabulário, a própria pronúncia. Então eu passei a assistir os telejornais para entender o que estava acontecendo. Claro que a gente sabe que às vezes a mídia ela quer atender determinados grupos, então a gente vai filtrando aquilo que chega, né? Tem muita fake news, então a gente tem que passar pela peneira o que chega. Mas enfim, a crise habitacional ela existe, mas eu acho que quando você tem um bom planejamento, que foi o nosso caso, nós fizemos isso, você faz uma reserva inicial, se prepara nesse sentido, você consegue hoje já adiantar uma documentação, já saber se você tem condições de comprar um imóvel à vista ou usar o crédito habitação do banco. Então, assim, são situações que vai depender do teu objetivo. Nós tínhamos esse objetivo, que era investir em Portugal, que era comprar e não pagar arrendamento. Isso era uma das prioridades. E nós começamos a pensar nisso mesmo estando ainda no Brasil. E quando chegamos aqui foi muito mais, mesmo assim, não foi tão simples, tão colorido, mas foi muito mais fácil conseguirmos comprar o imóvel. Então não sei se dica, mas foi uma situação que nós vivenciamos e que eu deixo aqui para que vocês possam aí tirar proveito disso. Vamos para a parte 4.